Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta aí de 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, tá? E já peço também para que vocês me sigam nas redes sociais. Temos todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima, tá? Inicio esse vídeo com muita tristeza, certo? Depois da notícia que recebemos aí de madrugada, tá? Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na Fernão Dias, né? Retornando de Belo Horizonte para São Paulo. Tivemos aí 7 mortos, tá? E diversos feridos. Segundo os relatos de quem estava no ônibus, o motorista perdeu o freio, tá? Perdeu o freio ali na Fernão Dias e acabou jogando o ônibus para a ribanceira, que capotou, tá? Então, desde já, desejo aí muita força aos familiares, tá? Os meus sentimentos aí, é uma situação muito complicada, né? O pessoal vai viajar para acompanhar o time e tudo mais, tá? Então, a familiares, conhecidos, amigos, a todo mundo aí que esteve envolvido nisso, a gente deseja aí muita força, sentimento aí do John do Timão e acredito que de todo mundo que acompanha o canal, certo, rapaziada? Um abraço aí de coração mesmo a todo mundo. Vamos pra cima, tá? A gente segue aí falando sobre o Corinthians, temos algumas novidades aí de mercado da bola. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians empatou ontem, tá? Com o Cruzeiro no Mineirão, 1-1, certo? Um jogo fora de casa, um jogo que o Corinthians foi mal, tá? Foi mal. A gente precisa comentar sobre essa questão de atuação do nosso time. Por quê? O Luxemburgo fez algumas escolhas, tá? Poupou alguns atletas que ele entende que são titulares e tudo mais. Depois ela até explicou na coletiva, a gente vai falar sobre isso. Entramos com alguns jogadores alternativos. E aí eu já faço uma primeira pergunta para o Luxemburgo. Como que o Veríssimo, o Moscardo, o Rojas não tinham condições de jogarem contra o São Paulo, de serem titulares? O Rojas jogou 70 minutos ontem, tá? O Veríssimo jogou a partida inteira. O Moscardo jogou a partida inteira. E pra mim o Moscardo foi o melhor em campo ontem. Como que quarta-feira o cara não tinha condições, não podia? Não podia. Sendo que o Moscardo jogou domingo contra o Coritiba, aí quarta não podia jogar. O Fausto Vera ficou fora do jogo de domingo porque estava gripado, certo? Foi cortado do jogo por conta de uma gripe. Quarta-feira titular. Dá pra entender? Dá pra entender? Sobre o Veríssimo, não tem como o Veríssimo ser reserva desse time. E aí, o ponto principal, ele é destro, ele tem que ser titular pelo lado direito. Quem que é o titular do lado esquerdo? O Murilo. Então, o que a gente entende? Que a zaga do Corinthians tem que ser Lucas Veríssimo e Murilo, tá? Qualquer coisa diferente disso, pra mim tá errado. Pra mim tá errado, tá? Então, assim, já são situações que não dá pra entender. O Rojas, ai não, que tá vindo de lesão. Aí faz 2 treinamentos, o de quinta-feira um regenerativo, treina na sexta, no sábado tá pronto pra jogar 70 minutos. Veríssimo a mesma coisa, o Moscardo a mesma coisa. Como que vai entender? Como que a gente entende isso, tá? E aí, uma atuação novamente no primeiro tempo horrível, horrível, horrível. A atuação do Corinthians no primeiro tempo. Corinthians no jogo inteiro chutou 2 vezes no gol. Em mais de 100 minutos, chutou 2 vezes no gol. É uma atuação fraca, é um time que não cria, é um time que aceita qualquer situação dentro do jogo. O adversário tá pressionando, o Corinthians aceita. O adversário deu a bola, o Corinthians aceita. Não é o Corinthians que impõe o ritmo, é sempre o adversário. Sempre, 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 tá? E aí, foi isso, até o Corinthians tomar o gol. Uma bola que a gente perde no ataque, né? O Wesley tenta uma jogada individual, tenta cavar a falta, algumas pessoas acharam que foi falta, outras não, eu acho que não foi, tá? Mas não pode, por causa de uma falta lá na linha de fundo no ataque, tomar o gol. O Gabriel Moscardo passou pelo cara da bola, tentou fazer a falta, não fez.
O Felipe Augusto acompanhou ele até o meio-campo, não fez a falta. Tá? Aí pega a linha montada, desmontada na verdade, né? Porque já tava sem o lateral, 3 contra 3, e o cara da bola, né? Então 4 contra 3, faz a movimentação, a triangulação, o Rafael Elias saiu cara a cara e fez o gol. Vamos pro segundo tempo. Luxemburgo, com 9 minutos, fez 3 mudanças, mudou o trio de ataque. Colocou o Mosquito, o Juan Oliveira e o Giovani. O time teve algumas movimentações diferentes. Teve. Mas nada surreal, tá? Depois tivemos a entrada do Romero no lugar do Rojas, tá? E por fim o Léo Maná entrou no lugar do Bruno Mendes. E aí, um ponto que eu falei, o Corinthians chutou 2 vezes no gol. Na partida inteira, tá? Então não dá pra colocar, eu vi muita gente falando, pô, mas no segundo tempo melhorou, fizemos isso, aquilo. Melhorou porque o Cruzeiro já estava com o placar, deu a bola pro Corinthians e foi para jogar no contra-ataque. O Corinthians não conseguiu converter isso em chances reais. Não conseguiu. Tanto que, nos acréscimos do segundo tempo, eu acho que é o Robert que sai cara a cara, o atacante do Cruzeiro. Um erro do Corinthians na saída de bola, roubaram, deram um passe, o Robert saiu cara a cara e finalizou no travessão. Isso já a mais de 45 do segundo tempo. Ou seja, era um lance que poderia decretar a derrota do Corinthians, num 2-0. Erraram. O Gilberto vem aos 52, 53 do segundo tempo, tenta dar um passe e erra, o Gabriel Moscardo numa inteligência enorme, rouba a bola, sai do Gilberto, tabela, abre o jogo no Matheus Bidu. Matheus Bidu acha o Romero, ele vai para a jogada individual, puxa pro pé direito, puxa pro pé esquerdo, faz o cruzamento, e o Mosquito, tá? Um cara que vem retornando aí de lesão, quase um ano fora, né? Muito tempo fora. Faz o gol e empata pro Corinthians, tá? Parabéns pro Mosquito, parabéns pela jogada do Romero. O Gabriel Moscardo, como já falei, pra mim o melhor em campo, tá? O Mosquito e o Romero foram jogadores que mudaram um pouco a dinâmica do Corinthians no jogo. Fizeram a jogada do gol, mas pra mim é muito pouco. A atuação do Corinthians como um todo. O Juliano jogou 90 minutos, injustificáveis. O Matheus Bidu não pode ser reserva. O Veríssimo não pode ser reserva. O Moscardo não pode ser reserva. O Matias Rojas não é meia central. O cara se destacou jogando pelo lado direito. O Luxemburgo vai, coloca ele no meio. O Mosquito, a carreira dele inteira é atacante pelo lado direito. Ele fez o gol jogando pelo lado direito. O Luxemburgo colocou ele onde? Pelo lado esquerdo. Não faz sentido. Não faz sentido, tá? Então, mais uma vez, a gente consegue o empate pela força de vontade, pelo empenho, pela jogada do Moscardo lá, o contra-ataque, a jogada do Romero, o Mosquito bem posicionado, um ótimo movimento de cabeceio. Mas não pelo Luxemburgo, tá? Não, de jeito nenhum. E eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam da partida de ontem do Corinthians, esse empate contra o Cruzeiro. Agora vamos para coletiva de imprensa do nosso treinador, tá? Justificando a ausência de Renato Augusto, Gil, Fábio Santos, Maicon e Yuri Alberto. Ele falou, ó, tenho que dar parabéns aos jogadores que vieram, os que ficaram em São Paulo não tinham emocional para jogar aqui. Hoje, tirei alguns jogadores, botei outros e usamos o elenco. É analisar com calma e critério. Foi um empate com muito sacrifício e muita determinação para virar a chave e a eliminação tem que ficar para trás. Quando perdemos e fomos eliminados, meu time ficou arriado, ficou lá embaixo. Estávamos empenhados em fazer o Corinthians ganhar e saímos de uma situação adversa para a semifinal da Copa do Brasil. Beleza. Ele diz que Yuri Alberto, Gil, Fábio Santos, Renato, Maicon não tinham emocional para jogar ontem, porque foram eliminados na quarta-feira. Sabe quem não tinha emocional? O Luxemburgo. Eu, o torcedor que tá assistindo aqui, a gente não tinha emocional, porque na quinta-feira você vai pro serviço, tá todo mundo falando da eliminação do Corinthians. Você vai pra escola, tá todo mundo falando. O seu WhatsApp é mensagem o dia inteiro. É o dia inteiro os outros falando, e mandando foto, mandando vídeo, mandando e musiquinha e não sei o quê, porque o time foi eliminado. Aí,
O Yuri Alberto não tinha emocional. O Gil, o Fábio Santos, não são jogadores experientes? Não jogaram nada contra o São Paulo. E eles não tinham emocional pra jogar contra o Cruzeiro? Pô, que isso? Que isso? E aí, tá? E aí, agora, segundo o Luxemburgo, o foco do Corinthians é a Sul-Americana, tá? Ele falou, ó, saímos da Copa do Brasil e a Sul-Americana passou a ter uma importância para nós, tá? Quando você está numa empresa, você conversa com as pessoas. O presidente me chamou para conversar, falamos que o Brasileirão é prioridade, conversamos com o presidente e o Alessandro. Agora que saímos da Copa do Brasil, é chegar lá em cima no Brasileirão para ir para a Libertadores e também temos a Sul-Americana. Qual o problema? Tudo que eu falo é conversado internamente. Sabe qual que é o problema, Luxemburgo? É que você desvalorizou, tratou a Sul-Americana como qualquer coisa, tá? Pra você, se fosse eliminado ou não na Sul-Americana, nem aí. E agora simplesmente virou a sua prioridade master. Agora poupou os jogadores pra jogar a Sul-Americana. Os seus titulares, os que fizeram um jogão contra o São Paulo. Agora, eles vão jogar a Sul-Americana. O Cássio vai ser titular terça-feira para jogar a Sul-Americana. E não mais o Carlos Miguel. É isso que a torcida não entende. É isso que a torcida cobra, tá? E aí eu tinha até esquecido de um ponto, tá? Sobre um jogador que, cara, me levantou muita curiosidade. E o Pedro? Cria da base do Corinthians. O Cássio vem a público e fala, desde que eu cheguei aqui, que foi em 2012, é o melhor jogador que eu vi que subiu da base pro profissional. O cara não joga Brasileirão, não joga Sul-Americana, não joga Copa do Brasil. O cara não joga quando o time tá ganhando, quando o time tá empatando, quando o time tá perdendo. Não entra como titular, não entra no meio do jogo, não entra faltando 5 minutos, não entra, não joga nada. Mas tá relacionado em todas as partidas. Qual a explicação para a ausência do Pedro? O Pedro, o atacante Pedro da base do Corinthians, é pior que o Guilherme Biro hoje, momento? É pior? Por que o Biro tem tantas oportunidades e o Pedro nada? Ele coloca o Wesley, coloca o Giovani, coloca o Pedro, coloca o Biro, né? Coloca o Felipe Augusto, o Mosquito, o Romero, fulano, ciclano, beltrano, menos o Pedro. Por quê? Qual a justificativa? Se ele foi colocado como o melhor jogador da nossa base, qual a justificativa para ele não jogar um jogo de Brasileirão em que todo mundo jogou? Eu, de verdade, não consigo entender, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho falando de mercado da bola, tá? O Alessandro confirmou ontem que o Corinthians vai renovar o contrato do Bruno Mendes, tá? Falou que eles estavam aguardando aí uma proposta do exterior, não veio nenhuma proposta pelo Bruno Mendes, tá? Para ele sair do Brasil e tudo mais. Ele vai permanecer e vai dar prioridade ao Corinthians, tá? Segundo o Alessandro, as conversas já avançaram e o acordo deve ser realizado depois da data FIFA, que acontece entre os dias 4 e 12 de setembro, tá? Então, após isso aí, mais ou menos ali no dia 15 de setembro, o Corinthians deve ter algum retorno sobre essa renovação do Bruno Mendes. Já falei aqui, importante, tem que renovar com o Bruno Mendes. O Gil, na minha cabeça, saindo no fim do ano, tá? Que é o que o torcedor do Corinthians espera, aí teríamos na defesa o Gil, o Bruno Mendes e o Veríssimo, tá? O Bruno Mendes e o Veríssimo. E aí já pensando também na contratação definitiva do Veríssimo, se ele continuar mantendo esse nível de atuação, tá? É o que eu vejo para a defesa do Corinthians. Vamos ver se é o pensamento do Duílio, tá? Mas um primeiro ponto importante, essa renovação do Bruno Mendes. Vamos ver questão salarial e tudo mais, né? Que é bem importante também, mas a princípio é isso. E eu quero saber a opinião de vocês. Finalmente, hein, rapaziada? Muita gente me perguntando aí, nos últimos 2, 3 meses, John, e a renovação do Bruno Mendes? E o Bruno Mendes? E o Bruno Mendes? Parece que vai sair no meio do mês que vem, tá? Segundo o nosso diretor de futebol, o Alessandro, tá? Bom, o Adson estava relacionado para o jogo de ontem contra o Cruzeiro. Seria uma opção aí para nossa equipe. E foi cortado do jogo, por quê? Chegou uma proposta para ele ontem do Nantes, da França, certo? E
aí, segundo o Alessandro, olhem isso, segundo o Alessandro, uma proposta que foi boa para o jogador, agradou o atleta. E aí, ele está de saída, tá? Falta a questão burocrática, de papelada e tudo mais, mas o Corinthians aceitou a proposta. E aí, um ponto importante disso tudo, tá? Essa diretoria do Corinthians, ela faz de tudo para mascarar os erros da própria gestão, certo? O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do Adson. O Alessandro vem a público e fala, vendemos, tá? A oferta pelo Adson é de 10 milhões de euros, tá? O Corinthians vai vender 50% dos direitos econômicos do atleta numa precificação final de 10 milhões de euros. O que o torcedor entende de primeiro? Pô, o Corinthians vendeu 50%, mantém 20%, certo? Tinha 70%. Fica com 20%, vendeu 50% por 10 milhões de euros. Corinthians vendeu 50% por 5 milhões de euros. Essa precificação final de 10 milhões de euros que o Alessandro diz é pelo total do atleta. Seria por 100%. Tá? Como o Corinthians vai vender só 50%, pega o valor correspondente, 5 milhões de euros. Tá? Então ele fala dessa forma para confundir a torcida, para parecer que foi uma grande venda. Pô, vendeu 50% por 10 milhões de euros. Não, senhor Alessandro. Seja honesto com a sua torcida. Fala, ó, vamos vender 50% por 5 milhões de euros e vamos manter 20%. Tá? Essa precificação final que ele colocou parece que seria o dinheiro para o Corinthians. Não. É o preço que eles colocaram do atleta, que o atleta vale 10 milhões de euros, o Corinthians vai vender 50%, 5 milhões de euros, tá? A gente mantém essa porcentagem de 20% para uma futura venda, tá? E uma boa sorte aí pro Adson, o atleta de 22 anos que deixa o Corinthians nesse meio de ano, tá? Que esses 20% futuros aí possam render um bom dinheiro pro Corinthians, tá? Possam render aí um bom dinheiro pro Corinthians. E é isso. No mais, boa sorte, não tem muito mais o que falar. Diretoria já acertou a venda, não tem discussão de A, B, C ou D, de valor, não tem. Chegou a proposta, o Corinthians agradou o atleta, tem que vender, tchau, tá? É isso que acontece hoje no Corinthians, tá? E aí, um ponto que eu falo pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. O Roger Guedes, camisa 10, atacante pelo lado esquerdo, titular. O Adson, camisa 28, jogava pelo lado direito, titular. A gente perde esses dois jogadores na janela. Esses dois jogadores, tá? O Duílio trouxe o Matias Rojas quando ainda tinha o Roger e o Adson. E não era nenhuma conversa, uma possibilidade a saída desses dois atletas. Porque já tinha vendido o Pedro. O Pedro já tinha sido vendido, veio o Rojas. Era meio que o Rojas já era uma contratação para melhorar o nosso elenco. Aí a gente perde o Roger Guedes e o Adson, que na temporada foram titulares da equipe. E não vai haver reposição. E o Duílio e o Alessandro vão bater o pé, vão falar que o elenco é bom, que o elenco tá equilibrado, e isso e aquilo, e não estão nem aí pro Corinthians, tá? Esse pra mim é o ponto principal. Não estão nem aí pro Corinthians, nem Duílio, nem Alessandro. Qual que é o planejamento desse elenco? Você perde dois titulares e fica por isso, tá? E vai ficar por isso. E o que o diretor de futebol faz? Tenta enganar a torcida. Parecer que o Corinthians vai receber 10 milhões de euros por 50%. E não vai, tá? E mais, e o dinheiro que vendeu o Roger? E o dinheiro que tá vendendo o Adson? Vai pra onde? Vai ser revertido no quê? Vai pagar o quê? Vai trazer alguém pro fim do ano? Vai usar na janela do fim do ano? Vai fazer o quê com esse dinheiro? A gente não sabe, tá? Infelizmente, a gente não sabe. Comentem aí a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Daverson deu uma entrevista aí pro pessoal do Globo Esporte, tá? E aí perguntaram para ele sobre a possibilidade de jogar no Corinthians, se ele jogaria aqui, tá?
Daverson foi muito direto, tá? Ele falou, ó, os torcedores do Corinthians têm um grande carinho por mim, tem muitas mensagens que recebo no Instagram, muitas. Os caras falam, Daverson, vem jogar aqui e tal. Sem problema nenhum jogaria no Corinthians. Eu sou uma mercadoria, torcedor do Palmeiras vai ficar bravo comigo, mas eu estive lá e não teve a renovação. Tá? O Daverson não renovou com o Palmeiras, o Palmeiras não renovou com o Daverson, por isso que ele saiu, foi pro Cuiabá e tudo mais. Então ele colocou que se houvesse a possibilidade, sim, jogaria no Corinthians. Ponto importante, não tem negociação, não tem interesse, não tem nada, tá? Foi só uma pergunta do pessoal do Globo Esporte se o Daverson aceitaria jogar no Corinthians, tá? Hoje, eu vejo o Daverson com outros olhos, tá? Eu via ele muito como um jogador folclórico, que fazia muita graça e tal. Hoje, com a campanha do Cuiabá, com as atuações dele, eu vi que ele centrou um pouco mais, sabe? Entrou e falou, pô, eu preciso ser o camisa 9 do meu time, preciso ser importante, fazer o pivô, escorar, quando a bola cair tem que fazer o gol. E é o que ele vem fazendo. É um dos artilheiros aí do Brasileirão, né? Um cara importante para a equipe do Cuiabá, mas a janela tá fechada, tá tudo certo. Não existe a possibilidade hoje do Daverson jogar no Corinthians, mas eu quero saber a opinião de vocês. Num futuro próximo, aceitariam o Daverson no Corinthians? Eu digo pra vocês, cara, eu não gostaria não, porque se fosse pra ele chegar pro Corinthians, seria ano que vem, certo? Seria ano que vem. Ele já tá com 32 anos, iria pra 33. Vai trazer o Daverson com 33 anos pra ser o titular do Corinthians? O reserva? A opção? Melhor deixar o Felipe Augusto, já tem o Yuri Alberto, tá? Eu não vejo com bons olhos, mas quero saber a opinião de vocês. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!